Pai do Senhor Jesus, é uma alegria todos os irmãos estar aqui no discipulado. O discipulado é importante, né? Eu muito feliz com a Marluce, aqui sua esposa, amém? Em nome de Jesus, com todos os amados irmãos, amém, queridos? Graças a Deus, isso é maravilhoso. E foi bom os irmãos virem hoje, porque sexta-feira não haverá culto nessa sexta-feira, por causa do feriadão. Amém, será culto online. Cada feriado eu escrevi o culto de sexta-feira. Então o culto será online, em nome de Jesus, sexta-feira. Só vai ter culto no domingo às 18 horas. Então foi bom os irmãos virem hoje, pois vai ter culto só domingo às 18 horas aqui. Mas online na sexta-feira vai ter, em nome de Jesus. Nós estamos no discipulado da revista Gente que Fez. Amém? Hoje a lição 10, pois a pastora Lígia era para dar 10, mas ela deu a 11ª. Então estou voltando para dar 10 em nome de Jesus, para que não fique assim sem nós poder dar a 10. A lição 10 fala sobre Barnabé. Então os amados abrem a sua revista na lição 10. Barnabé, o filho da exortação. O que é a palavra exortação? Aleluia. Exortação é advertir, é corrigir. Amém, amado? Corrigir a pessoa, isso se chama exortação. É exortar antes do castigo. Antes do castigo vem a exaltação, a exortação. Amém? É um conselho, só que é um conselho para a pessoa tomar o rumo certo. O rumo certo. Abra as vossas Bíblias em Atos, que está aqui, ó, texto básico, é Atos, capítulo 4, versículo 32 ao 37. Atos, capítulo 4. Os irmãos que acharam, diz amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nos fala assim a palavra do Senhor em Atos, capítulo 4, versículo 32, amados. E era o coração e a alma da multidão, dos que cria, e ninguém dizia que coisa alguma de que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles havia abundância de graça, e não havia, pois, entre eles necessidade de algo, porque todos possuíam a herdade ou casa, vendendo-as, trazia o preço do que foram vendidas e depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade de cada um que tinha. Então José, nominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Cipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe ao preço, e apresentou aos pés dos apóstolos. Eu quero trazer a tua atenção para o versículo 32. E era um coração e uma alma a multidão dos que cria. Preste atenção, irmão. Existiam 2 tipos de pessoas dentro da multidão. Amém? Assim como dentro da igreja, existem 2 tipos de pessoas: aqueles que crê e aqueles que não crê. Então, dentro dessa multidão havia 2 tipos de pessoas: pessoas que estavam crendo e pessoas que não estavam crendo. E as pessoas que estavam crendo, o que acontecia entre aquelas pessoas que estavam crendo? Olha para a Bíblia, era somente o coração e uma alma. Olha que coisa linda. É por isso que Deus opera a bênção, maravilha. Por que, amados? Porque aonde tem somente, aleluia, uma dimensão de crer, ali Deus, Ele opera a maravilha. Amém? Então nós temos que decidir dentro de nós, aleluia, se nós devemos crer ou não crer. Amém, querido? Porque se nós crermos, irmãos, nós temos que estar, aleluia, com o mesmo coração e com a mesma alma.
Então eu não posso ter um comportamento diferente. Como é que eu creio que não me comporto da forma que eu creio? Não posso eu crer, não poderia o povo crer e se comportar de outra forma. Eles tinham que crer, aleluia, e se comportar de uma mesma forma. Diga graças a Deus, da fé. Amém, amados? Podem ver, se você examinar a Escritura, você verifica até o próprio Jesus. Ele teve dificuldade, como homem, de operar grandes milagres por causa da incredulidade do povo. Cafarnaum foi mesmo uma cidade assim. Jesus não operou grandes milagres ali por causa da incredulidade. Mas quando Jesus chegava em uma cidade, em um lugar, o povo estava crendo que havia o mesmo coração, a mesma alma, aleluia, ali havia grandes milagres. Assim é na igreja, irmão, não é diferente. Então, a igreja tem que estar numa dimensão de fé. Aí Deus começa a operar, Deus começa a... Por isso que é importante nós estar na casa de Deus. Porque ali, naquela casa, na casa de Deus, vai construir uma dimensão de fé. E naquela dimensão de fé, nós estamos hoje, no meio dessa dimensão. Aí Deus vai derramar a sua glória. Amém, querido? E operar suas maravilhas. Então, conhecendo Barnabé. Então, nós podemos ver, versículo 36. Diz que o nome dele era José. Então, o nome do Barnabé era José. Esse era o nome dele, né? Depois, os apóstolos mudou o nome dele para Barnabé, que traduzindo a palavra Barnabé era filho da consolação. Ele era o que? Um levita. Quem era levita? Então, pode ver que Barnabé era da tribo de Levi. Se ele era um levita, era da tribo de Levi. Quem era a tribo de Levi? É um dos filhos de Isaac, aleluia, de Jacó. Um dos filhos de Jacó. Levi, um dos filhos de Jacó. O Levi, a tribo do Levi era a tribo que cuidava do templo. E dessa tribo que saiu o sacerdote. Então Barnabé poderia muito bem ser um sacerdote, ele era um levita. Amém, querido? Nós vemos que ele era também o que? Adorador. Ele era de uma tribo de adoradores. Esse Barnabé. Diga glória a Deus. Agora nós vamos aprender sobre Barnabé. Quem era Barnabé? Nós vamos ensinar sobre 3 marcas da vida de Barnabé. 3 marcas da vida de Barnabé. Amém? O escritor aqui não ensinou a primeira marca, mas ele não pode ter outras marcas senão do que a marca de Cristo. A primeira marca que eu quero instruir você é a marca de Cristo. Que marca é essa, pastor? A marca da aprovação, a marca de muitas provas que você passa. Aleluia. O profeta Isaías 53. Dá uma olhadinha lá em Isaías 53. Quando nós vemos algumas marcas que Cristo ia ter no seu ministério, na sua vida. E muitas vezes o cristão chora, estou com luta. Não, amor, isso é a marca de Cristo. Aí essa luta é a marca de Cristo. Nós temos que estar preparados para Isaías 53. Vamos olhar aqui algumas marcas de Cristo. São essas marcas que também você pode sofrer, que é a luta, a perseguição, todo esse tipo de marcas. Aleluia. Isaías 53, versículo 4 vai falar do próprio Cristo, as marcas de Cristo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos com a aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5 fala de algumas marcas. Pois Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Nós não somos feridos por transgressões, mas nós somos feridos pela aprovação. Quem nunca foi ferido pela prova, irmão? Eu já fui. Tenho ferido de mim da prova de casamento do passado que me marcou. Eu lutei para ser curado. Foi o que? Uma ferida. E quantas pessoas estão com ferida aberta? São marcas da aprovação. Feridas abertas não são tratadas, irmão. Precisa ser curado essas feridas. Jesus ele o que? A marca da ferida da transgressão. Mas a ferida que eu estou falando é a ferida da aprovação que nós passamos. Quantas pessoas nessa geração, não vou falar nem de outra geração, a nossa geração, quantas pessoas doentes, quantas pessoas enfermas, tantas pessoas doentes, irmão, doente da alma, doente da mente, doente de várias doenças. Isso é o que? Marcas.
E muitas pessoas desanimam na fé por causa dessas marcas, por não entender por que eu enfrento isso, por que eu estou enfrentando ferido. Agora eu pensando sobre essas marcas, tem umas pessoas que têm marcas mais doloridas do que outras pessoas. É por causa da chamada, da sua chamada, a chamada mais forte, uma chamada especial, por causa do tal propósito. Muitas vezes essa pessoa tem mais luta, mais prova, mais marcas, e a pessoa muitas vezes não entende por que está passando por aquilo ali. Amém, amados? Então essas marcas, os apóstolos tinham essas marcas, as marcas da aprovação. Barnabé, ele tinha essas marcas da aprovação. Paulo tinha essas marcas da aprovação. Você tem essas marcas da aprovação. Amém, querido? Ele fala que ele foi moído, fala que ele foi pisado. Pode ver que o versículo tinha: pelas pisaduras somos sarados, e ele foi desgarrado, ele foi abandonado, ele foi oprimido. Versículo 7 fala que ele foi oprimido e diversas vezes ele foi afligido. O versículo ele fala que ele teve uma opressão. Tudo isso aqui são marcas, as marcas de Cristo, a marca da aprovação. E você tem essas marcas, amado. Então, Barnabé, a primeira marca que Barnabé tinha, as marcas de Cristo, as marcas da aprovação. Amém, querido? As outras duas marcas eram do próprio Barnabé, que nós vamos conhecer aqui no ensino deste discipulado. Mas a primeira marca, cada um de nós tem a nossa marca de Cristo. Aquele que não tem a marca de Cristo, porque ele não houve uma regeneração, uma transformação, ainda não nasceu de novo, ainda está no mundo. Amém? Mas aquele que nasceu de novo, tem uma vida com Cristo, ele vai ter as suas marcas, ele tem que lutar. Amém, querido? Para que não seja vencido prestador dessas marcas. Abra a tua Bíblia em Filipenses, que é até o texto devocional. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Filipenses, o capítulo 2. Se você olhar na sua revista, você vê que está aí texto devocional. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:11. 2, versículo 1 ao 11. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranheis, afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando da forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Nós vemos assim o apóstolo Paulo ensinando a igreja aos filipenses. Aleluia. Nós vemos que Paulo aqui dá vários conselhos aos filipenses. Assim também Paulo está dando um conselho à igreja. Mas o versículo 5 ele fala: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Que sentimento? O sentimento de Cristo. Que sentimento é esse? O sentimento de amor. Você está pronto para perdoar. O próprio Jesus, aleluia, ele não precisava se humilhar tanto, amém, querido? Mas ele, como filho de Deus, ele se humilhou, aleluia. Por isso que o Pai colocou ele na posição, amém, acima de tudo. A humildade. Então, primeiramente, a pessoa, para ter esse sentimento, tem que ser humilde. É verdade. Amado, ninguém consegue amar se a pessoa não for humilde, irmão. A pessoa que não é humilde, ele quer somente ser exaltado, reconhecido
de amar. Ele não importa de amar os outros. Mas quando essa pessoa é humilde, aleluia, ele vai, aleluia, ter facilidade para amar alguém. Amém, querido? Então, o que Paulo está ensinando? Que o sentimento de Cristo, nós devemos ter o mesmo sentimento que Cristo tinha, aleluia, que é o sentimento, aleluia, de desejo de amar. Isso Barnabé, ele tinha esse sentimento, o sentimento de Cristo. É por isso que nós vamos ver daqui a pouquinho as duas marcas que operavam na vida do Barnabé. Amém, querido? Atos capítulo 4, versículo 36, fala sobre aqui, o versículo 36 já, que é o versículo chave. Aleluia. Então, nós falamos da primeira marca, que é a marca da aprovação, que é a marca de Cristo. Nós vamos falar da segunda marca que tinha na vida do Barnabé, está no ídolo 1, é a marca da generosidade. Então, Barnabé, ele tinha a marca de ser generoso, uma pessoa bondosa. Havia a bondade na vida do Barnabé. Passa a folha da sua revista, que você vai ver aqui, amém, item 1, a marca da generosidade. O Atos 4, versículo 32 ao 37, você vai ver aqui que Paulo, Lucas, escreve em Atos, que escreveu Lucas, Atos foi Lucas, escreve através de Paulo ensinando, amém. Nós vemos aqui em Atos 4, 37, nós vemos aqui a bondade de Barnabé. Vamos refrisar novamente aqui, só para me mostrar para vocês esse ponto. Atos 3, versículo 32 ao 37. Atos 4, 32 e 37. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 4, versículo 32, irmãos. Olha o que diz. Nós já falamos isso no versículo 32, fala que ele tinha o mesmo coração, a mesma alma, amém, todos aqueles que criam. Nós vemos aqui que os apóstolos estavam com grande poder de testemunho. Olha aí o versículo 37, diz que Barnabé, ele tinha o quê? Uma herdade, ele tinha uma terra. Diz que ele vendeu a terra e trouxe o preço da terra e apresentou aos pés dos apóstolos. Nós vemos aqui, nesse versículo aqui, o versículo que é o versículo 37, a generosidade, né, que é uma marca do Barnabé. Ele vendeu sua terra, a sua herança que ele tinha, trouxe o dinheiro para poder se alimentar os irmãos mais pobres da igreja. Aqueles irmãos que eram mais pobres da igreja, que tinha aceitado Jesus como Salvador e era pobre demais, ou muitos viúvas, que seus maridos iam para a guerra, que nessa guerra que está tendo agora, os maridos vão para a guerra, né? Esse é o costume de Israel. A mulher muitas vezes não vai para a guerra, porque lá as mulheres vão para a guerra, mas ela não vai quando ela está grávida ou está com um filho pequeno. Quem que viu o testemunho lá da Aline, aquela que faz o vídeo no YouTube, que mostra Jerusalém? Eu vi ela contando antes que o esposo dela foi para a guerra, foi para a guerra, a mensagem seu pai para a guerra, e ela tem um menino pequenininho e está grávida de 8 meses. Pensa, ela teve que fugir para Jerusalém. Amém? Na época de Barnabé também era assim. Os esposos iam para a guerra, iam para confronto, morria lá e a mulher ficava viúva. Como ela não podia trabalhar, porque ela contava mais com da família, os filhos pequenos, como que essa mulher sobrevivia cuidando das crianças? Então, por isso que esses apóstolos que tinham herdade, pegava a herdade e vendia a herdade e levava o dinheiro aos pés dos apóstolos, para através desse dinheiro dar alimento para essas viúvas que ficavam sem seus esposos, com as crianças pequenas. Entendeu, irmão? E nós vemos que Barnabé foi um homem generoso nessa parte. Ele tinha a herdade, pegou a sua herdade, vendeu a sua herdade, todo dia, porque ele não tirou nada. Propriedade, e colocou essa propriedade, o custo que ele vendeu, ninguém sabe aqui, não fala o valor, né? E ele colocou nos pés dos apóstolos para poder ajudar esse povo nessa situação. Então nós vemos aqui a marca da generosidade desse homem, né? O nome Barnabé. A marca da generosidade é uma das mais importantes dentre aqueles que foram responsáveis por tornar a comunidade cristã primitiva rigorosamente secular.
na sua época. Exemplo disso, a narrativa de Lucas apresenta Barnabé como aquele indivíduo que se pôs ao lado da necessidade. Nós vemos que ele se colocava no lado da pessoa que estava com necessidade. Amém? Então, nós vemos dentro dessa marca da generosidade, a primeira coisa é a igualdade dos homens. Então, nós vemos que Barnabé, ele não tinha diferença, ele não era porque ele era apóstolo, que ele achava que era mais importante do que uma pessoa simples, uma pessoa que não tinha o mesmo cargo dele, a posição dele. Para ele era a igualdade, amém, amado? Como homem, como pessoa, isso é muito importante. Isso só que se comporta assim uma pessoa humilde, uma pessoa que não é orgulhoso. A pessoa que é humilde, não importa a sua posição, ele é a mesma pessoa. Amém. Se ele dá bom dia, ele vai continuar dando bom dia. Se ele dá boa tarde, ele vai dando boa tarde. Ele não vai ser aquela pessoa exaltada. Assim era Barnabé. Ele era um homem que, igual, ele não se sentia mais importante do que os outros. Ele era muito generoso. Então, primeiro, ele se igualava à pessoa que não tinha a sua mesma posição. Segundo, a sua prática de compartilhar as coisas. Se você dá uma olhadinha aqui, na sua revista, você vai ver que ele fala assim: a prática de compartilhar é o que se tem com o que não tem. Leva a eliminar o seguinte contrário: amizade versus necessidade. É a expressão. Pois nenhuma necessidade havia entre eles. Ele distribuía qualquer um à medida de alguém tenha necessidade entre eles. Então pode ver que eles faziam o quê? Eles tinham a igualdade, não fazia diferente das pessoas. Segundo, a prática do compartilhamento das coisas, eles compartilhavam tudo que eles tinham. Terceiro, eles repartiam com aqueles que não tinham. Então aqueles que não tinham, nós vemos aqui que ele repartia aquilo, né, com as pessoas que não tinham. Foi por isso que no começo ali de Atos dos Apóstolos, nós vemos que os apóstolos, para não perder de pregar a palavra do Senhor, eles precisou o quê? Chamar para o ministério o quê? Os diáconos, para que os diáconos pudessem tomar conta o quê? Das viúvas, porque naquele tempo tinha muitas viúvas, porque os seus maridos, eu falei, os seus maridos iam para a guerra, não voltavam mais, morriam na guerra. Então havia muitas viúvas, e as viúvas estavam se sentindo assim, espessa, não tinha atenção, estavam passando necessidade. Então os diáconos, eles iam fazer parte, organizar, para poder dar atenção a essas viúvas e levar em alimento para essas viúvas. Você pode ver que a igualdade dos homens. Então a marca da generosidade era isso. A grandeza dos homens. Na marca da generosidade tem a igualdade dos homens. E também, pode passar sua revista aí, item 2, a grandeza dos homens. Qual era a grandeza dos homens? Abra sua Bíblia, dá uma olhadinha aí em Atos capítulo 5, versículo 4. Atos capítulo 5, versículo 4. Atos capítulo 5, versículo 4 diz assim: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este digno em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou em grande temor, e veio sobre todos os que isto ouviram. O que está falando aqui? A grandeza dos homens. Ananias e Safira eram um casal, pessoas que tinham uma posição. Eles se converteram a Jesus, amém? E eles viam as pessoas vendendo as herdades e trazendo aos pés dos apóstolos. Eles também tinham a herdade, eles foram vender as herdades. Porque antes de vender as suas fazendas, os seus bens, para ajudar os pobres necessitados, daquele tempo eles faziam um voto. Isso é um perigo, irmão. Isso é um perigo. Eles faziam um voto ao Senhor. Então eles tinham que cumprir aquele voto. Então eu fiquei pensando, por que Ananias mais Safira, se não estava crendo, vender a sua propriedade e dar tudo para os pés dos apóstolos, por que ele não fez um voto diferente? Senhor, eu vou vender a minha herdade, a minha fazenda, né, e vou dar tantos por cento aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira não tinham morrido. Então todos aqueles, porque já havia um acordo entre eles, uma reunião entre eles, daqueles que tivessem bem, vendessem seus bens,
e trazia isso aos pés dos apóstolos para poder matar como do necessitado. O que eles fizeram? Eles foram lá, vendeu a fazenda, fizeram um voto do Senhor e trazer aos pés dos apóstolos, como Barnabé fez. Mas para Safira e Ananias se sentir tão grande, ele tinha condições mesmo, vendeu seus bens, só que trouxe uma pequena parte dos seus bens e entregou os pés dos apóstolos. E mentiu, irmão, dizendo que não tinha vendido para aquela quantia que ele estava entregando aos pés dos apóstolos. Só que o Espírito de Deus conhecia o coração de Ananias e o coração de Safira, do casal, porque o Deus viu qual o valor que eles venderam, viu, irmão? Uma simples coisa. O bem era deles, a fazenda era deles, eles eram donos da fazenda. Mas aonde que eles se perderam? Aonde que Ananias e Safira se perderam? Na mentira. Então nós vimos, eu vejo a diaconisa Luiz orando aqui, ela falou: Senhor, sou mentira tal, perdoa tal, e outras coisas ela orando. E agora eu estou falando aqui, entrei num assunto aqui, estou me esperando entrar nesse assunto. Então a mentira, ela é um problema sério. Uma mentira, a mentira tem abrido muitas brechas no mundo espiritual para a vida de crente. E muitos crentes têm sido atingidos por Satanás, por causa da mentira. Você sabia que tem mentira, tem mentiroso que ele já pegou o vício, de que ele não mente, fica ruim, ele fica doente, ele fica mal. Então, o problema de Safira e Ananias, esse casal, era um casal que não falava a verdade. Era um casal que falava uma coisa e fazia outra. Isso é um perigo, irmão. Amém? Tem um versículo na Bíblia Sagrada que fala assim: sim, sim, não, não. Daí é o que mesmo? Procedência maligna. Então toma cuidado, irmão. Quando você falar sim, é melhor você cumprir, senão você vai abrir, né, uma porta para Satanás entrar. E você muitas vezes, uma simples coisa, pastor, isso aí é muito simples, meu irmão. A situação de Safira e Ananias também era simples, porque a fazenda era deles. Eles não roubou, não, era deles. Eles não deviam aquela fazenda. Só que ele se perdeu porque vendeu, fez um voto de levar aqui que deveria levar, cumpriu o seu voto. Eles não, disse que não, vendeu para aquele valor que eles entregou, mas e guardou o outro. Ah, pastor, mas não era dele? Era. Se perdeu porque votou errado, votou mentindo, entregou aquilo que eles tinham feito o voto, e entregou menos daquilo que deveria, dizendo que tinha vendido daquele valor e vendido por outro valor, escondeu a quantia. Então, mas nós temos que tomar cuidado. Nós vemos aqui que o escritor colocou esse texto aqui. Por que esse escritor colocou esse texto? A grandeza dos homens. Então, Ananias e a Safira se sentiu o quê? Importante, porque eles eram importantes. A Safira e o Ananias, eles não eram qualquer um, eles eram homens, era casal de posição. Então se sentia mais importante. Olha que coisa, irmão. O que operava na vida de Barnabé? A bondade. O que operava na vida da Safira e do Ananias? Mentira. Interessante aí, pastor, é que eles poderiam de estipular o valor que iria dar. Eles não estavam dando dízimo. Dízimo já existe um valor estipulado, 10% daquilo que você recebe. Mas a oferta, ela é voluntária. Então você que decide quanto vai dar, o que você vai dar, a não ser quando é estabelecido por um propósito, quando a gente faz uma oferta alçada com um propósito. Então Ananias e Safira, eles poderiam vender toda a propriedade e dar uma parte e a outra parte ficar, porque os apóstolos não estavam pedindo que vendessem tudo e dessem tudo, né? Mas o que aconteceu é que eles acharam que poderia enganar os homens de Deus. E aí muitas pessoas dizem assim: o pastor não sabe, a pastora não sabe, não importa. Mas a questão é quando no seu coração tem o desígnio de enganar, ou não ser correto, ou não ser transparente. O pastor não viu meu contra-cheque, então não importa. Às vezes a gente não engana na oferta, engana até do dízimo. Porque às vezes a gente redonda. Pastor, é do bruto ou do líquido? Tem pessoas que ficam perguntando: é do bruto ou do líquido? Nós temos que entender que o bruto, o valor bruto, o que é retirado do bruto é benefício seu. É pagando o seu FGTS, é pagando um plano de saúde, ou tirando uma porcentagem para transporte, ou outra coisa assim.
Então a gente paga do bruto. Ah, não, eu só dou do líquido, porque no meu tem um monte de desconto. A não ser que você na empresa fez empréstimo, fez adiantamento, aí vem o desconto. Mas a fidelidade, ela começa no coração. Então nós vemos o quê? Que a generosidade de Barnabé começou no coração. Tem pessoas que dizem assim, eu não tenho obrigação nenhuma porque eu não tenho salário fixo, eu sou autônoma, mas você tem uma renda. A Bíblia diz que sobre a renda que você recebe, de ter fidelidade. E tem pessoas que elas vivem de campanha em campanha, em oração, propósito em propósito, jejum em jejum, e não sai daquela mesma coisa. Por quê? Porque ela não tem o princípio da fidelidade. Não é o princípio, irmão, de ser dizimista, é o princípio da fidelidade, honestidade, não faltar com a mentira. Porque o que o Senhor nos ensina são princípios, não é leis, é princípio. Princípios não podem ser mudados, estão estabelecidos diante do Senhor. E uma coisa é, eu posso mentir para o pastor, porque o pastor não sabe nada, mas nós temos que saber que quando você, no seu coração, maquina mentir para o homem de Deus, você está mentindo para o próprio Deus. Não se refere só a finança não, viu, irmã? Não se refere só a dinheiro não. Quando eu pergunto assim, ô irmã Luzia, um exemplo, viu, Luzia? Você está bem com o seu esposo? Ah, estou, pastora. Estou ótimo, maravilhoso. Só que Luzia está enfrentando um problema, um exemplo, viu, irmão? Uma situação terrível no lar, com o marido, de confusão, de contexto. Mas para o pastor, ela quer ficar bem na fita. Ela quer ficar bem, ou ela não quer expor. Irmão, falar para o homem de Deus, para o pastor, não é se expor. É você se colocar na posição de que, pastor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de oração. Isso, irmãos, nós podemos perceber pelo grupo. Nós colocamos que essa semana nós estaríamos orando diariamente pelo grupo. De ontem para cá nós só recebemos 2 pedidos de oração. Da igreja tem mais de 20 pessoas. Só 2 pedidos. Quer dizer que só temos 2 pessoas que precisam de oração. 3. Tivemos 3 pedidos de oração. Da igreja toda só tem 3 pessoas que precisam de oração. Os outros não precisam não. Aí diz assim, eu não preciso pedir. Eu não preciso falar para o pastor. Eu não preciso contar. Eu não vou expor. É nessas áreas que você não expõe, que você esconde, que o diabo se fortalece. O que é que o Senhor fez nesse texto? Eu estou trazendo aqui para vocês porque eu gosto de aplicar a revista. Porque não adianta a gente ler a revista e você não levar uma lição para casa. O que acontece? A Bíblia vai falar em Eclesiastes, é bom que não faça voto, do que você fazer voto e não cumprir. Deus não quer coisas, Deus escolheu pessoas. Deus não morreu por coisas, Deus não morreu por pessoa, Deus morreu por mim e por você. Então Ele nos ama. Então Ele não quer que você demonstre coisa que você não está no seu coração. Ah, pastor, eu quero dizer que eu vou fazer isso e fazer um monte de promessas. Eu tenho um monte de promessas de pessoas. Pastor, quando sair essa causa na justiça, eu vou abençoar. Quando eu vender essa casa, eu vou abençoar. Elas fazem tudo isso, mas elas não cumprem. Eu tenho algum problema? Não, porque eu não fiz conta com dinheiro, não fiz conta com o que ela ia fazer. Mas elas têm um grande problema com quem? Com Deus e com o diabo, porque o diabo ouviu. O diabo vai cobrar. Já vai cobrar. Vai cobrar porque ele ouviu você fazer a promessa, ele viu você fazer o voto. E aí ele vai trazer o quê? A acusação e condenação. Então é muito importante porque a gente entender que o texto que Ananias e Safira foi fulminado, morto, a Bíblia vai dizer que o apóstolo deixou bem claro que o quê? Que eles poderiam dizer, a propriedade não é sua, no texto você vai ver aí em Atos capítulo 5. A propriedade não é sua, você não poderia ficar com todo o valor, porque cogitou na tua mente, deixou no teu coração, que poderia mentir para o Espírito de Deus. Mas ele mentiu para o Espírito de Deus, ele estava mentindo para homens. Então nós temos que entender, cristão, servo de Deus. Estou falando mundo não, o mundo é acostumado com mentira, viu? E se você andar no percurso do mundo, a gente mente também. Mas eu estou dizendo, viver como cristão, o cristão não deve falar mentira, não deve concordar com a mentira, nem se associar com a mentira, porque aquilo ali traz um peso espiritual. O pastor vai dar continuidade, mas a Bíblia diz, é melhor que não faça voto, do que fazer voto e não cumprir. Porque o voto que a gente faz, o Senhor nos cobra, e a gente paga o preço. E eu digo a vocês, irmãos, até o pastor, se fizer um voto, tem que cumprir.
Até nós como pastores, a gente tem que cumprir. Amém, irmãos? Eu vou dizer algo para vocês que vai ser libertador. Para você fechar a porta, para depois não dizer assim, foi o diabo. Eu fui com o Uber, eu vou falar assim aqui porque tem a questão da transmissão, mas eu fui no Uber, e o Uber foi no caminho, e ali na barreira tem nada a ver, na barreira da passagem da ponte do Porto Dantas para o Socorro, tinha uma Brits. E aí o motorista do Uber, quando viu a Brits, ele fez o retorno. E quando ele fez esse retorno, o que aconteceu? Nesse retorno, ele alegou para mim que não ia passar pela Brits porque o carro dele tinha película escura e eles multavam. E ele não queria melar a mão de guarda, né? Eu estava meio cansada, meio cochilando, ele perguntou, tem algum problema? Eu automaticamente falei, não tem problema não. E ele mudou a rota. Nessa mudança de rota, o que aconteceu? O valor alterou. E aquele que era para ser um valor, dobrou o valor. Preste atenção. Aí na hora que eu disse, não tem problema não, eu digo a minha consciência, porque a nossa consciência ela vai ser transformada pela palavra de Deus. Não foi o Espírito Santo de Deus, não, foi a minha consciência. Disse, você está errada. Você está concordando com o erro do motorista. Você não pode. Imediatamente eu abri a minha boca e disse, Senhor, me perdoe. Quando desci no carro, Pai, em nome de Jesus, orei, disse, Senhor, eu falei aquilo na força da expressão, mas eu não concordo com o erro do motorista, não concordo com aquilo. Então, quando eu fiz outra viagem, aí eu recorri àquilo, recebi. Quando eu fiz outra viagem, com outro aplicativo, me cobraram o dobro. E eu não consegui recorrer, foi R$46, e eu não consegui receber o dinheiro de volta. E aí eu entendi que aquele dinheiro tinha sido tirado, e Deus tinha permitido, porque eu abri a bolsa e disse, não tem problema não. E voltei a querer dormir, eu estava cansadíssima. Foi justamente naquele dia que eu fiz visita, fui na sua casa, fui no comércio. Então naquele dia eu tinha levado mais de 18 furadas no exame que faço. E eu aí acabei de dizer assim, não tem nada não. Mas na hora o Espírito Santo disse, você não pode concordar. Ficasse em silêncio, eu disse assim, rapaz, isso aí vai dar problema. E eu tive que notificar, entendeu, irmãs? Então às vezes a gente diz, para não contrariar a pessoa, ou para não se expor, você diz assim, tá certo, pode pegar. É de todo mundo, não, irmão. A gente tem que ou dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou fora, eu não vou concordar, eu não vou assinar, me coloco fora desse povo. Para a gente não estar compactuando com aquilo que não é correto. Amém? Amém. Nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre a primeira marca, a marca da prova, que é a marca de Cristo, e falamos sobre a segunda marca, que é a generosidade. Agora a terceira marca, para fechar, não vai dar tempo, só vou entrar e depois nós encerramos, porque não dá tempo. Amém, irmão? A terceira marca do Barnabé era a marca do discipulador. A marca do discipulador. A marca do discipulador, você anda segundo ao Espírito de Deus. Eu fui fazer uma visita hoje ao pastor Guedes, eu desci do carro lá perto e minha esposa continuou no carro. E eu desci, fui na casa do pastor Guedes e de lá eu vim a pé para a igreja. É um pouquinho distante. É depois lá da Modelo. Chica Chapa. Eu passei na frente de uma irmã com o nome Nenzinha. Escute bem, Nenzinha. Ela quando estava andando, hoje ela não anda mais. Ela está sobre uma cama, ela não anda mais. Ela ia na nossa igreja, quando nós tínhamos culto em casa, quando eu morava no bairro industrial. Aí eu passei na frente daquela igreja, assim, Nenzinha mora aqui. Aí eu vi, quando eu fui ter lá, perante Deus, isso foi alguém aqui, ó, vote. Pensou muito forte na minha vida, aquele desenho de ver desenho, aquela coisa, ele falou, vote perante Deus. Eu voltei. Aí eu chamei, ô, Dona Maria não ia chamar nem sempre, porque eu sei que ela estava de cama, eu não ia chamar nem. Dona Maria, mas você não sabe o nome dela, chama Dona Maria, né? Dona Maria, e olhei o cadeadão assim, olhei. Aí eu ia assim, eu vi aquela mulher deitada, aí eu vi que era bem. Aí eu baixei assim, eu olhei. Aí eu vi que era bem. Irmã Nezinha! Ela olhou assim, toda torta. Olhou para mim.
fiz que ela fez desse jeito, me conheceu, ó. Eu falei, ó, o pastor ali. Aí o senhor disse assim, dá uma palavra para ela. Peguei a palavra do portão. Pegou ela, portão fechado. Ela fala assim, eu ali enjoelhado, falei ali embaixo, assim, fiquei assim. Dei uma palavra para ela, em João 14,6. Amém? Expliquei para ela, de cá no rio. Orei de cá no portão, eu vi as pernas dela tremendo. Orei. Ministrei na vida dela. Falei para ela, anda, mulher. Se esforça, Deus é contigo. E ela lá recebendo a oração. Quando eu terminei, eu agradeci a Deus. Ela deu que ela estava me agradecendo. Pastora Silvana mandou a página. Eu falei assim, tipo alegre. Quando eu saí dali, irmão, eu saí tão feliz, tão contente, despedi dela. Que Deus te abençoe, irmão Jesus. Deus te dá força. E agora estou aqui, a marca do discipulado. A marca do discipulador, irmãos, aleluia, faz você valorizar. A marca do discipulador faz você visitar. A marca do discipulador faz você lembrar. Barnabé era um homem dessa forma. Barnabé, ele se revelou, aleluia, como um mestre. Por isso que ele foi direcionado a Antioquia. Quem era Antioquia, pastor? Antioquia era a igreja missionária. Era da onde que saíram os missionários para a obra. Foi ali que Deus colocou Barnabé de frente de Paulo. Foi ali que Paulo e Barnabé se uniram para poder fazer missão e fazer as suas viagens. Você sabe, a primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem, Deus quiser. Amém, amado? Então carrega, amém, no teu coração a marca de um discipular. Fica aqui para nós orar, e 19 horas. Na próxima lição, amém, é a lição 12ª. É a pastora Lídia que vai ensinar. Na 12ª lição, ela vai falar sobre o irmão Tiago. Aleluia. Marcos, nós vamos ter esse momento de oração. Mas diante daquilo que nós aprendemos hoje, uma das coisas que abre as portas para a gente fazer o caminho de volta é o arrependimento. Nós temos que nos arrepender das nossas mentiras, das mentiras que nós contamos, das verdades que nós não conseguimos falar. Existem coisas que não é mentira, é verdade, mas você não tem coragem de falar, você não tem coragem de assumir, você não tem coragem de abrir o coração e dizer assim, realmente eu não tenho coragem de contar essa verdade. É uma verdade, mas eu não quero falar sobre isso. A gente precisa entender que o pai da mentira é Satanás. E todas as vezes que a gente sustenta uma mentira, você alimenta o demônio que fica prendendo a sua vida. Nós temos que trazer luz, dizer, Senhor, eu já faltei com a verdade. Senhor, eu já concordei com a mentira. Senhor, eu já menti. E a gente pedir, Senhor, eu não quero viver na mentira, porque eu não sou filha do diabo. Quem aqui é filho do diabo? Tem alguém aqui que é filho do diabo? Nós não somos filhos de Deus, amém? Você é filho de Deus, então você tem que querer a verdade. E uma das coisas que a gente precisa fazer é contar a verdade para nós mesmos. Às vezes a gente não conta a verdade para nós mesmos. Como é seu nome, Jó? Leandro, às vezes a gente não conta. Eu já contei muita mentira para mim mesmo. Eu não queria admitir que eu era isso, que eu era aquilo. Tem coisas que a gente tem que admitir que a gente é. E a gente não é vergonhoso você admitir uma coisa que você é. É você sendo sincero com você mesmo. E quando você recebe uma palavra de Deus e entender assim, essa palavra foi para mim. Essa palavra Deus está falando comigo. Por quê? Eu não quero ter parte com Satanás. Viu o que Jesus dizia? Ele não tem parte em mim. Quando você afirma uma mentira e mantém uma mentira ou vive mentindo, Satanás diz, eu tenho parte em você sim, porque você é um mentiroso ou uma mentirosa. Então a gente tem que tirar o quê? Toda mentira. A gente tem que orar, Senhor, me perdoe. E essa oração você faz sozinho aí com Deus. Outra coisa que a gente vai orar, votos que a gente fez. Eu quero pedir perdão aqui à igreja. Já pedi perdão diante de 2 pastores de um voto que eu fiz no início do ano e eu não cumpri.
E eu quero voltar novamente e dizer, eu vou voltar a cumprir. Não importa se é o mês de outubro. E eu fiz esse voto lá no mês de janeiro. Mas eu quero voltar a cumprir. Amém? Eu fiz lá no mês de janeiro um voto, Leandro, eu fiz um voto no mês de janeiro. Eu cumpri até abril. Aí mais veio as atividades e eu não fiz mais. Depois eu faço. E não fiz. Não fiz. Estou dizendo para a igreja, amém? Então hoje é outubro, já é mês de outubro. Eu já confessei a 2 pastores, e a Bíblia diz que tem que confessar os seus pecados. Estou confessando diante da igreja. Eu vou voltar aquele voto lá no início. Pastora, que volta é esse? A senhora está em pecado. Estou em pecado, irmão. Qual é o pecado? O pecado de ler a Bíblia todo dia. Todo dia tem que ler a Bíblia. Todo dia. Foi o voto que a gente fez. Quem fez aquela campanha do primeiro? Você fez para você? Não fez não? A primeira do ano? Não, né? Aqui não tem ninguém que fez a primeira do ano que eu fiz. Eu, pastor. Todo dia a gente lê a Bíblia. A gente diz assim, eu vou ler de noite. Eu leio 2 capítulos amanhã. E eu fiz isso. Tinha dias que eu lia 5 capítulos, querendo cobrir os outros dias. Mas era o que o Senhor quer, não é capítulos. Você está entendendo? O Senhor não quer quantidade, o Senhor quer relacionamento. Todo dia você meditar em um capítulo da Bíblia. No final do ano nós teríamos quando? 365 capítulos lidos da Bíblia. Então eu estou pedindo perdão, pastora. Então de lá para cá, desde o mês de março eu não leio a Bíblia. Não, estou lendo a Bíblia, mas não estou cumprindo aquele voto. Todo dia tem que ler um capítulo. Eu leio todo dia eu tenho comunhão com Deus. Todo dia eu tenho ou uma pregação, ou uma página de um livro eu leio, ou versículos, mas ler um capítulo, irmão, eu tenho que colocar. Vocês estão entendendo, irmão? Porque o diabo ele acusa, e há uma brecha. Às vezes tem uma enfermidade que você olha, vai pro médico, vai faz exame, faz a coisa, você toma remédio e aquilo não sai. O que é aquilo? Uma coisa, um voto que você fez e não cumpriu. O Senhor nos cobra. Irmão, eu estou transmitindo e eu estou falando aqui para vocês. Por quê? Eu não tenho que ter vergonha de me expor. Tem gente que vive toda escondida. Minha vida é um segredo. Vai, Satanás, só de cavalinho. Mudando a sua cara. Você ora, jejuma, sai demônio. Ri da cara. Não se manifesta não. Esse demônio não se manifesta não. O demônio da mentira, você bota a mão e não se manifesta não. Sabe por quê? Porque ela está entranhada entre o coração, entre o caráter, entre a mente. Ele não vai se manifestar. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, te peço perdão aqui no altar, porque eu desejo agradar ao Senhor. Não é por causa do homem, não. Eu não fiz propósito com o homem. Eu não fiz acordo com o homem. Eu não fiz acordo com a igreja. Eu fiz um acordo com o Senhor, comigo mesmo. Eu quero viver na luz da palavra. Eu quero viver em obediência. Não importa se um dia eu leio 10, 5 capítulos, mas o propósito era todo dia um capítulo. Todo dia um capítulo. Às vezes leio alguns versículos, mas não é a mesma coisa. Se fez a promessa, cumpra. Se fez o voto, cumpra. Se mentiu, peça perdão. Se gosta de mentir, abandona a mentira, porque o pai da mentira é Satanás. Queira carregar consigo as marcas de Cristo. A marca de Cristo, sabe qual é? É crucificação. Eu crucifico o meu eu. Eu me disciplino. Eu me organizo para dar prioridade a Deus. Eu me recuso a fazer e a concordar com o que é errado e querer fazer o que é certo, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos perdão. Perdão, Senhor, por todas as vezes que a gente deveria fazer e não fez. Fomos omissos ou negligentes. Te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que fizemos um voto e não cumprimos. Era um propósito, Senhor, mas eu estou aqui declarando em nome de Jesus. Voltar, Senhor, aquele propósito. Aquele ato, Senhor, de estar todos os dias lendo um capítulo, como o meu esposo tem feito. Todos os dias lendo um capítulo. Isso é valoroso, isso é honroso. Quando a gente reconhece os nossos erros, as nossas dificuldades e pedimos perdão. E pedimos, Senhor, nós queremos refazer, eu quero refazer o caminho, porque quero que o seu nome seja glorificado. Eu não quero que o diabo tenha pelo que apontar.
como diz a palavra, ser acusado, sem trazer condenação. Eu oro, Pai, para que todos que receberam a palavra não se associem à mentira. Queiram ser pessoas sinceras no casamento, sinceras para com os filhos. Não precisa criar sonhos nem fantasias no coração dos seus filhos. Sejam reais, verdadeiros, mas levem a eles serem pessoas da fé. Não sonhadoras, só sonham. Não, ser pessoas que sonham com fé, fundamentadas na palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos levar pessoas que estão ao nosso redor, contagiadas com a nossa fé, com a nossa vida, contagiando e conduzindo essas pessoas para querer estar mais perto de Deus. Porque se há um lugar onde a gente deve primeiramente testemunhar, é dentro da nossa casa, é no relacionamento do casamento, é na criação dos filhos, é a esposa ser sincera para com o esposo, é o esposo ser sincero para com a esposa. Eu não posso mentir para o meu marido de maneira alguma, nem ele pode mentir para mim. Não porque devemos de maneira opressora, mas porque temos uma aliança. E essa aliança, o casal deve viver em comunhão, em acordo, em sinceridade, em fidelidade, em compreensão, em paciência. Para que o amor flua, para que venha a bênção de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. O Senhor ordena a bênção. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria que neste momento nós pudéssemos formar um grupo de 3, de 4 e orarmos uns pelos outros. Porque tem pessoas que às vezes ela quer sair daquele cativeiro e ela não consegue só. Ela quer sair daquela condição. E você precisa, a gente se unir, orando junto. E nesse momento da gente orar junto, dê a mão a essa pessoa, faça um círculo aí de 2, de 3, de 4, de 5. Mas que a gente possa estar com mais pessoas. Amém? Orando. Cadê a Giovana? Giovana, vem cá, amada. Vem orar aqui com a gente, amor. Vamos dar as